Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Hoje, para a honra e glória do nosso Pai amado, completamos 30 dias da nossa leitura bíblica diária. Eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Daremos continuidade no livro de Êxodo, no capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 14. Livro de Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 28. Livro de Salmos, capítulo 25, versículos 1 ao 14. E Provérbios, capítulo 6, versículos 6 ao 11. Antes de iniciarmos essa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir direção e discernimento? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos infinitamente pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, por todas as bênçãos derramadas na nossa vida, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Somos pecadores, errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos, Pai, que essa leitura venha a ser um instrumento de aproximação da tua presença, que nós entendamos a tua palavra de acordo com a tua vontade e não sejamos enganados, que nós estejamos cada vez mais no centro da tua vontade para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 14. O Senhor disse a Moisés: Vá falar com o faraó, porque lhe endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: Até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e esse lhes disse: Vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: Iremos com nossos jovens, com nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas, com nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos que celebrar uma festa para o Senhor. Então Faraó disse: Que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre toda a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito,
e pousaram sobre todo o seu território. Eram muitos e numerosos. Antes destes nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles viram outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedra não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado, ainda esta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade em suas casas. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: Vão e adorem o Senhor, fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado, as crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: Então você teria que nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocausto que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos que escolher alguns para oferecer sacrifício ao nosso Senhor. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos que adorar ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: Saia da minha presença, e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: Como queira, nunca mais tornarei a ver seu rosto. O Senhor disse a Moisés: Trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. O Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: Assim diz o Senhor: Perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre egípcios e israelitas. E Moisés continuou: Então todos seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disso sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra.
O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Livro de Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao capítulo 28. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou os que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas vocês o igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor o dia inteiro? Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não é lícito fazer o que quero com o que é meu?
Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? E ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser primogênito entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Livro de Salmos, capítulo 25, versículos 1 ao 14. De Davi. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as suas veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 6 ao 11. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida, no tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a tua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado.
Irmãos amados, então finalizamos o 30º dia da nossa leitura. Completamos um mês lendo aqui diariamente, nos alimentando do pão do nosso espírito, a palavra do nosso Pai. Eu quero te dar os parabéns por você ter chegado até aqui, por você se manter persistente e consistente na sua leitura. Juntos estamos crescendo em Cristo e com certeza o Senhor Jesus Cristo se agrada muito disso. Parabéns! Amanhã daremos continuidade ao 31º dia da nossa leitura, continuando nos livros de Êxodo, Mateus, Salmos e Provérbios. Se você perdeu algum capítulo, vai lá na playlist que temos aqui no canal e lá tem todos os episódios por ordem cronológica. Nós nos vemos amanhã. Um beijo e que Deus os abençoe. Parabéns!